O Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor também do vírus da dengue e da febre chikungunya, é motivo de muita preocupação. A doença tem sintomas parecidos com a dengue, mas em intensidades bem diferentes. Ainda há muitas dúvidas, mas para os infectologistas, uma coisa é certa: ainda há necessidade de se estudar muito mais o vírus. E é justamente para falar sobre esse assunto que eu converso agora com o médico infectologista, Dr. Silvio Menicucci. Dr. Silvio, boa noite e obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Universitária. Boa noite, agradeço muito o convite, é um prazer. Dr. Silvio, quais são as formas de transmissão do vírus? Bom, a principal forma de transmissão do vírus é através da picada do mosquito do Aedes aegypti que esteja infectado por esse vírus. Já foram definidas também a possibilidade da transmissão pela relação sexual e a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez. Agora, doutor Silvio, é verdade que em cerca de 80% dos casos de Zika não há sintomas, mas quando eles surgem, são praticamente os mesmos da dengue? É verdade. A maior parte dos casos de Zika, ela cursa sem sintomas. Quando esses sintomas vêm, eles são muito parecidos mesmo com os sintomas da dengue, ou seja, a pessoa pode ter dor de cabeça, febre, pode ter dor nas articulações, pode ter uma vermelhidão no corpo, que é inclusive pruriginoso, ou seja, dá coceira. E um sintoma que chama a atenção, que a gente não vê na dengue, é a hiperemia, vermelhidão dos olhos, que é uma vermelhidão que não coça e também não produz secreção purulenta. Agora, o indivíduo que apresentar esses sintomas, doutor, o que ele deve fazer? Olha, eu acho que a primeira coisa é procurar assistência médica para ter orientações. Hoje a gente tem a grande preocupação com Zika, principalmente pela possibilidade de associação com os casos de microcefalia nas crianças que estão nascendo. Mas a gente tem que ter sempre em mente também que estamos em período de dengue, que é uma doença que tem um potencial de gravidade bem maior que o potencial da Zika. E além da dengue, a gente tem que pensar também hoje na chikungunya. Agora, doutor Silvio, a pessoa que teve dengue, por exemplo, ela tem menos chance de ter Zika ou esta afirmação é um mito? Essa afirmação ela é um mito. Apesar das doenças terem sintomas que são muito semelhantes, são causadas por vírus diferentes. E não há, a princípio, imunidade cruzada entre a infecção por um vírus e a infecção por outro vírus. Então, a chance, ela permanece a mesma de quem não teve dengue, por exemplo, né? E há, inclusive, um caso já descrito de uma pessoa que teve dengue, Zika e chikungunya ao mesmo tempo. Tratamento, doutor Silvio, a gente sabe que ainda não tem. Com relação ao desenvolvimento de alguma vacina, já existe algum teste? Olha, a Zika é uma doença para nós, né, para o nosso continente, uma doença recente, nova. E como ela tem um impacto grande, ou seja, várias pessoas já infectadas com potencial de infecção, muitos estudos estão sendo conduzidos tanto para diagnóstico quanto para uma vacina. A gente não tem ainda hoje uma vacina disponível, mas a gente espera que venha, né? Mas para esse ano que vem, praticamente não tem nada disponível. Agora, uma dúvida que é muito comum na população, doutor Silvio: crianças e adultos com Zika podem ter sequelas neurológicas? Olha, a grande preocupação da infecção pelo Zika é quando ela acontece na grávida, pelo potencial de transmissão para o neném, né, para o feto ali, para o recém-nascido. As crianças, adolescentes e adultos que vão se infectar posteriormente, essa doença ela passa de forma mais branda. Quando vem os sintomas, naqueles 20% das pessoas que vão ser sintomáticas, são sintomas mais brandos, que duram de 3 a 7 dias, mas que não deixam sequelas. Então, não há possibilidade de sequelas posteriormente, ou seja, quando a infecção vem depois da pessoa nascida. Para finalizar, doutor Silvio, há exames que podem realmente comprovar a existência do Zika? Sim, a gente tem agora exames disponíveis. O primeiro exame era baseado na identificação de elementos virais, que é a PCR, que era feita do 1º ao 4º dia do início dos sintomas. E depois dessa grande demanda que houve, ou seja, número de casos grande na população em geral, laboratórios conseguiram definir já alguns outros exames que podem ser feitos posteriormente e que mostram infecção prévia pelo Zika. Bom, nós conversamos com o médico infectologista, Dr. Silvio Menicucci,
que participou de mais uma entrevista desta série durante a semana, com apoio, é claro, da Associação Médica de Lavras sobre Zika vírus. Dr. Silvio, muito obrigado pela presença e pelas informações. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer.